O mundo não vai te dar permissão. As pessoas não vão acordar um dia, olhar nos seus olhos e dizer: agora você está pronto, agora você merece, agora você pode. Isso nunca vai acontecer. E quanto mais cedo você entender essa verdade, mais cedo sua vida começa, de fato, a se transformar. Você cresceu condicionado a pedir permissão. Desde os primeiros anos, foi ensinado a levantar a mão para falar, a esperar sua vez, a aguardar alguém te autorizar a existir, a se expressar, a se mover. E essa programação invisível te acompanha até hoje, de forma tão sutil que você nem percebe. Só sente. Sente aquele peso, aquela trava, aquela sensação constante de que ainda não é o momento certo, de que ainda falta alguma coisa, de que você ainda não está preparado. Mas deixa eu ser extremamente claro. Ninguém vai te autorizar a viver a vida dos seus sonhos. Ninguém vai te entregar um selo invisível dizendo que agora você é merecedor, capaz, digno de tudo aquilo que deseja. Porque essa autorização nunca foi externa. Sempre foi sua. Enquanto você espera permissão, o tempo não espera. A vida não espera. As oportunidades não fazem fila. Elas aparecem e desaparecem. E quem estava disposto, quem se posicionou, quem se escolheu, agarra. Quem ficou hesitando, observa. Observa a vida passando. Observa outras pessoas vivendo aquilo que, no fundo, também poderia estar vivendo. E sabe o que é mais brutal? Que muitas dessas pessoas que você vê avançando, conquistando, realizando, não são mais inteligentes do que você, não são mais talentosas, não são mais preparadas. Elas só entenderam algo que você precisa entender agora. O mundo abre espaço para quem se banca, para quem se escolhe, para quem não pede mais permissão. O jogo da vida nunca foi sobre quem tem mais talento, nunca foi sobre quem tem mais sorte. Sempre foi e sempre será sobre quem decide, quem se levanta, quem se escolhe, quem para de negociar com a própria dúvida, quem para de viver pedindo licença para existir. Existe uma crença silenciosa que aprisiona milhões de pessoas todos os dias. A ilusão de que é preciso esperar o momento certo, a situação ideal, a validação de alguém, a permissão de algo externo para então começar. Isso não é só uma mentira. É um dos maiores sabotadores de vidas inteiras. Enquanto você espera, outros estão construindo. Enquanto você planeja eternamente, outros estão executando. Enquanto você tenta alinhar cada detalhe, outros estão errando, corrigindo, aprendendo e avançando. E é assim que o mundo funciona. Ele não recompensa quem sabe mais. Ele recompensa quem age. A vida não premia intenção, a vida premia movimento. E aqui vai uma das leis mais imutáveis do sucesso. A ação antecede a confiança. A coragem não aparece antes do primeiro passo. Ela nasce exatamente no momento em que você se move apesar do medo, apesar da dúvida, apesar do desconforto. Você pode passar anos se preparando, pode estudar cada livro, assistir cada palestra, seguir cada mentor. Mas nada, absolutamente nada, substituirá o momento em que você simplesmente decide começar. A clareza não vem do excesso de pensamento. Ela vem do fazer, do estar na arena, do enfrentar o desconforto de estar no jogo. E quanto mais você posterga, quanto mais você negocia consigo mesmo, mais você reforça essa prisão invisível da espera. Seu cérebro aprende que é seguro não agir, que é confortável ficar parado, que é menos doloroso se esconder do que enfrentar o risco de falhar. E isso te mantém exatamente onde você está. Mas aqui está a verdade inegociável. Ninguém vai te escolher se antes você não se escolher. Ninguém vai te validar se antes você não se validar. O mundo percebe, sente, enxerga quem anda alinhado com sua própria grandeza. E quem não está, simplesmente se torna invisível. Então, entenda isso de uma vez. Esperar é uma escolha, e toda espera tem um preço. E esse preço, na maioria das vezes, é a própria vida que você diz que gostaria de viver. E aqui vai uma das verdades mais desconfortáveis que você precisa ouvir. Não existe caminho fácil, não existe cenário perfeito, e não existe ninguém vindo te salvar. Ninguém vai bater na sua porta, trazendo uma autorização para você viver a vida que deseja.
Ninguém vai te entregar um bilhete dizendo: agora sim, você está pronto. A única permissão que você sempre precisou é a sua, sempre foi, sempre será. Sabe o que separa as pessoas que vivem uma vida extraordinária daquelas que apenas sobrevivem? Não é talento, não é sorte, não é uma série de condições externas alinhadas. É uma decisão feita em silêncio, quando ninguém está olhando. Uma decisão tomada no fundo da alma, onde não existem desculpas, onde não existem justificativas, onde só existe uma escolha. Ou você se escolhe, ou continua permitindo que o mundo te empurre para viver pequeno. O desconforto de se colocar no jogo, de se expor, de correr riscos, é infinitamente menor do que o peso do arrependimento. Porque arrependimento não some, ele se acumula, cresce, e no fim da vida se transforma na pergunta mais dolorosa que alguém pode carregar. E se? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse me bancado? E se eu não tivesse vivido tanto tempo pedindo licença, esperando, hesitando, me escondendo? Não há nada mais pesado do que esse tipo de vazio. E a boa notícia, porque sim, existe uma boa notícia, é que você ainda não precisa carregar isso. Você ainda pode escolher. Pode escolher hoje. Pode escolher agora. O mundo não premia quem espera. O mundo premia quem age, quem se posiciona, quem ocupa espaço, quem se olha no espelho e diz: se ninguém me escolhe, eu me escolho. Se ninguém me valida, eu me valido. Se ninguém acredita, não tem problema, porque eu acredito. Essa é a energia que move o universo. A energia de quem não espera mais. A energia de quem entendeu, de uma vez por todas, que viver pedindo permissão nunca foi viver de verdade. O que você precisa entender, de forma clara, inegociável e definitiva, é que o mundo não responde ao seu potencial não usado. O mundo não responde aos seus sonhos guardados, às suas ideias não executadas, aos seus planos que nunca saíram do papel. O mundo só responde à ação, ao posicionamento, ao movimento. Quantas vezes você já se pegou pensando: quando eu tiver mais tempo, eu começo. Quando eu me sentir mais preparado, eu avanço. Quando alguém me apoiar, eu vou. Deixe-me te dizer com toda a brutalidade que essa verdade exige. Isso nunca vai acontecer. Nunca haverá tempo suficiente. Nunca haverá preparo completo. Nunca haverá apoio suficiente. Porque o que você busca fora sempre esteve dentro. E sabe o que acontece quando você para de esperar permissão? As portas que pareciam trancadas começam a se destrancar. As oportunidades que pareciam inalcançáveis começam a surgir. As conexões certas aparecem. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais forte, mais visível, mais alinhado. O universo inteiro se curva diante de quem se banca, diante de quem se escolhe, diante de quem levanta, bate no peito e diz: eu não espero mais, eu não peço mais, eu não aceito mais viver pequeno. Essa é a energia que quebra ciclos, que transforma realidades, que constrói legados, porque no final das contas, o mundo não está interessado nas suas intenções, está interessado no seu posicionamento, na sua decisão, na sua capacidade de se bancar, de se autorizar, de se validar, sem pedir licença, sem esperar aprovação, sem negociar com a própria mediocridade. Você não nasceu para ser invisível. Você não nasceu para se encolher. Você não nasceu para caber no molde que alguém criou para você. Você nasceu para expandir, para ocupar espaço, para viver a vida do tamanho do seu potencial, não do tamanho das expectativas alheias. E essa vida começa no exato momento em que você decide nunca mais viver esperando permissão. E se você chegou até aqui, ouvindo cada palavra, absorvendo cada verdade, não é coincidência. Isso não é um acaso. Isso é a sua consciência te chamando. É sua própria alma te lembrando do que, no fundo, você sempre soube, que você nasceu para mais. Você não atravessou tudo o que já viveu até aqui para, agora, se curvar para o medo, para a dúvida, para a insegurança. Existe dentro de você uma força que nunca desapareceu. Ela pode ter sido silenciada, escondida, adormecida, mas ela está viva
Ela está pulsando e ela está te chamando de volta para você, de volta para o seu propósito, de volta para a vida que você nasceu para viver. Então, faz um pacto que não se quebra, um pacto que não se negocia, um pacto inegociável com você mesmo, o pacto de nunca mais se abandonar, de nunca mais se encolher para caber, de nunca mais aceitar viver uma vida menor do que aquela que você sabe, no fundo da sua alma, que merece viver. Porque, a partir de hoje, não tem mais volta, não tem mais espaço para dúvida, não tem mais espaço para hesitação, não tem mais espaço para esperar que alguém te valide, te escolha, te permita. Você se escolhe, você se valida, você se autoriza. E se essa mensagem fez sentido para você, se ela te atravessou, se ela te despertou, então não guarda isso só para você. Curte esse vídeo, compartilha com quem também precisa acordar, se inscreve no canal e se conecta com esse movimento. Porque aqui não tem espaço para quem vive pequeno. Aqui é para quem escolhe viver grande, para quem escolhe se bancar, para quem escolhe nunca mais viver esperando permissão. O mundo não espera. E agora, você também não espera mais. E talvez você precise ouvir isso de forma ainda mais direta. Toda vez que você escolhe esperar, você está na prática escolhendo fracassar de forma silenciosa. O fracasso não é apenas cair. Na maioria das vezes, ele se disfarça de hesitação, de adiamento, de desculpas sofisticadas que a mente constrói para justificar o próprio medo. Sabe o que separa uma vida abundante de uma vida de frustração? Não é mais conhecimento. Você já sabe o suficiente. Todo mundo sabe. Hoje, o suficiente. Está em livros, na internet, em cursos, em vídeos como esse. A diferença está em quem decide transformar conhecimento em execução. Quem para de consumir conteúdo como anestesia e começa a agir como quem entende que não existe caminho sem desconforto, sem risco, sem exposição. Toda vez que você posterga, que você diz, semana que vem, mês que vem, quando eu tiver mais tempo, sua mente está te enganando. E pior, ela está ficando cada vez melhor nisso, porque o cérebro aprende. E se ele aprende que adiar é seguro, ele reforça esse comportamento. E sem perceber, você constrói uma identidade baseada em não agir. Uma identidade onde você se tornou alguém que apenas observa, consome, planeja, mas não executa. E eu te pergunto, até quando? Até quando você vai seguir permitindo que sua própria mente te mantenha refém de um ciclo que só existe porque você, em algum momento, escolheu não quebrá-lo? Você não é seu medo, você não é sua dúvida, você não é seu passado. Você é a soma das decisões que faz daqui para frente. E essa, talvez, seja a decisão mais importante de toda a sua vida. Parar de esperar, parar de adiar, parar de pedir licença para viver grande. Porque no final das contas, o mundo não vai te dar nada. Ele te oferece. E quem se banca, pega. Quem não se banca, observa. E aqui vai mais uma verdade inegociável. Quem não ocupa o próprio espaço, inevitavelmente, assiste outra pessoa ocupá-lo. A vida não suporta vácuos. O mercado não suporta vácuos. E o universo não premia quem se esconde, quem se diminui, quem passa a vida tentando ser invisível. Você precisa entender, de uma vez por todas, que o preço de se bancar, de se posicionar, de ocupar seu espaço, é infinitamente menor do que o preço de viver sufocado dentro de uma vida que não te representa. O desconforto de agir é temporário. O desconforto de não ter tentado, esse sim, te persegue para sempre. Quantas vezes mais você vai ignorar essa voz interna que te grita que você nasceu para mais? Quantas vezes mais você vai fechar os olhos para o seu próprio potencial, se escondendo atrás de desculpas perfeitamente elaboradas? Quantas vezes mais você vai fingir que não sente esse fogo interno que te implora para romper, para crescer, para fazer, para se tornar aquilo que você sempre soube, lá no fundo, que nasceu para ser? Ninguém te deve um futuro melhor. Ninguém vai te entregar uma vida extraordinária de presente. Isso é uma construção. Isso é uma decisão diária. Isso é o resultado de quem, todos os dias, levanta, encara seus próprios fantasmas, quebra suas próprias correntes e escolhe, sem pedir licença,
viver do tamanho da sua grandeza. Você não precisa mais de mais um sinal. Esse é o sinal. A própria vida está te colocando aqui, agora, ouvindo essas palavras, para te lembrar de que o tempo de esperar acabou. Acabou o tempo de se sabotar, de se diminuir, de negociar com a sua própria mediocridade. A partir de hoje, ou você se banca, ou aceita ser espectador da vida dos outros. Porque o mundo não espera. As oportunidades não esperam. E agora, você também